Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Parece loucura o que eu vou dizer agora, mas há muitos anos, quando provavelmente nem seus avós eram nascidos, a Rússia simplesmente vendeu o Alasca para os Estados Unidos. Isso mesmo. Antes de fazer parte da terra do tio Sam, 8 de outubro de 1867, quando os Estados Unidos pagaram pouco mais de 7 milhões de dólares pelo Alasca. Para vocês terem uma ideia do quanto saiu barato, cada acre custou cerca de 2 centavos, somando mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 2 vezes o tamanho do Texas. Essa compra foi arquitetada por William Henry Seward, um secretário de Estado do governo norte-americano e entusiasta do expansionismo. Na época, a população dos Estados Unidos zombou da compra, dizendo que o Alasca era um lugar inóspito e que não servia como um bom negócio. Porém, quando descobriram ouro no local, as coisas começaram a mudar. Em 1959, o Alasca se tornou o 49º estado dos Estados Unidos. Apenas 50 anos depois da compra, os Estados Unidos já tinham lucrado 100 vezes mais o valor que tinham pago pelo Alasca. Para vocês terem uma ideia, atualmente cerca de 25% do petróleo dos Estados Unidos vem do Alasca, além de cerca de 50% dos seus frutos do mar. Apesar de parecer ser um local inóspito, frio e inabitável, o Alasca é um estado rico em petróleo, peixes, minerais, maravilhas naturais e, claro, muita neve. Mas aí vem uma pergunta curiosa e que eu aposto que muitos norte-americanos e russos já se fizeram. Por que diabos a Rússia vendeu terras tão ricas em recursos naturais a preço de banana? E a resposta é mais complexa do que você imagina. Para começar, os russos não tinham uma boa relação com os nativos do Alasca. O território começou a ser explorado por volta de 1700, quando os russos começaram a olhar além da Sibéria. Depois de uma viagem bem-sucedida para o Alasca, em que os viajantes caçaram centenas de focas, lontras do mar e trouxeram peles de raposa, os russos passaram a se interessar mais pelo território. Em 1799, os russos fizeram uma troca com uma tribo e pegaram um pedaço da terra na negociação. Mas parece que o acordo entre o czar e a tribo não deu muito certo. Em 1804, os russos foram atacados e logo em seguida eles revidaram o ataque. Esse ano foi marcado pelo último grande conflito entre os russos e os nativos do Alasca. Ou seja, desde o começo, os russos não eram bem recebidos pelas tribos que viviam na região. Mas como vocês sabem, disputar territórios com os nativos nunca foi um obstáculo para os povos antigos. Na verdade, o maior obstáculo dos russos, e olha bem, estou falando dos russos, pessoas que estão acostumadas com alguns dos lugares mais frios da Terra, era viver em um local abundante, mas extremamente isolado. Os colonos russos que foram viver no Alasca estavam já a milhares de quilômetros de suas terras. Portanto, apesar do fato de que a Rússia tinha a posse deste enorme pedaço de terra, nunca houve mais de 800 colonos vivendo por lá. E mesmo sendo poucas pessoas, eles ainda sofriam para conseguir suprir todas as suas necessidades básicas. E ainda existia um problema. O território era extremamente grande e os tais 800 colonos jamais conseguiram defender a área de uma possível invasão. Além de todos os problemas que eu citei, o Alasca era um território vulnerável e a Rússia, mesmo sendo uma nação poderosa, não conseguia protegê-lo. E por mais contraditório que isso seja, os colonos russos no Alasca temiam que iniciasse uma corrida do ouro no local. Afinal, eles não queriam uma multidão de pessoas invadindo suas terras para tentar encontrar ouro. O medo do czar era que os poucos colonos que viviam no local fossem dominados. Aparentemente, isso foi um dos motivos que levou o czar a autorizar a venda do Alasca para os Estados Unidos. E aí? Foi uma decisão inteligente? Economicamente, não.
Apenas algumas décadas depois começou a verdadeira corrida do ouro na região. E muitos russos lamentaram a venda do território. Isso também não quer dizer que as coisas não iam acontecer como os russos temiam. Se eles não tivessem vendido o território, talvez realmente acontecesse a invasão como todos eles temiam e provavelmente os 800 colonos que viviam no local seriam mortos. De certa forma, a Rússia perdeu muito dinheiro com a negociação, mas ao mesmo tempo poupou centenas de vidas. Se foi ou não uma boa escolha, isso provavelmente permanecerá em debate para sempre. Durante o tempo em que a Rússia teve posse do Alasca, havia a Companhia Russo-Americana, que era uma companhia comercial semi-estatal que monopolizava todas as possessões russas na América do Norte. Quando os militares tomaram conta da companhia e passaram a tomar decisões erradas, o mercado de peles foi sua primeira vítima. Ao decidir que pagariam apenas metade do preço pelas peles, isso enfureceu a população que dependia desse comércio para sobreviver. E os caçadores tiveram que dobrar a produção e captura para que pudessem continuar a ganhar dinheiro suficiente para sustentar suas famílias. Só que para toda a ação, há uma reação. As lontras adultas da região foram simplesmente exterminadas. Em um tempo em que não existia preocupação com a conservação do meio ambiente, as lontras desapareceram. E a indústria de peles do Alasca praticamente acabou. Após esse fato, o Alasca não parecia tão interessante assim para os russos. Sem essa parte da receita do território, ficou muito mais difícil para o czar manter a posse do local. E também existiam outros fatores externos que influenciaram a venda. A Rússia também teve problemas internacionais e as coisas ficaram um pouco complicadas na década de 1850, quando a Rússia entrou em confronto com a França, a Turquia e a Grã-Bretanha. Diferenças religiosas e controle de acesso a lugares religiosos na Terra Santa. Mas, Ivan, o que exatamente isso tem a ver com a... Havia perdido cerca de 500 mil homens e sua economia estava em uma situação nada legal. Os russos começaram a temer que sua posse do Alasca os tornasse vulneráveis. Como eu disse anteriormente, o país não tinha condições de enviar suprimentos aos colonos e também não seria capaz de defendê-los de um ataque. Além disso, navios baleeiros da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos já mostraram que, com todos esses problemas, a venda do Alasca estava tornada a Grã-Bretanha inimiga da Rússia. A melhor opção era vender para os Estados Unidos. Por outro lado, apesar da Rússia e dos Estados Unidos terem se tornado inimigos mortais décadas depois, na época da venda, os dois países tinham uma boa relação, principalmente porque os norte-americanos saíram em apoio à Rússia durante a Guerra da Crimeia. Os russos, então, os problemas do território permaneceriam, independente de quem fosse o proprietário. Mas na década de 1840, os Estados Unidos estavam expandindo seus interesses para Oregon. O Texas tinha acabado de ser criado. Houve uma batalha com o México em que finalmente anexaram a Califórnia. E tudo indicava que o país iria expandir ainda mais. Além disso, os norte-americanos acharam que poderia haver ouro na região, que o território seria interessante para a pesca e ainda poderia estreitar o comércio com a China e o Japão. Basicamente, os Estados Unidos teve um olhar sobre o Alasca que a Rússia não foi capaz de ter. E se na época da compra a imprensa e os cidadãos norte-americanos criticaram duramente a negociação, cerca de 50 anos depois começou a corrida do ouro no Alasca, levando mais de 100 mil colonos para o local e trazendo cerca de $1 bilhão para a economia norte-americana. Hoje em dia, o Alasca é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, com prósperas indústrias de pesca e turismo e uma indústria de petróleo ainda mais próspera. Ironicamente, durante a Guerra Fria, o Alasca estava em uma localização bastante estratégica e se ainda fosse posse da Rússia, as coisas poderiam ser bem diferentes. Resumindo toda essa história, a Rússia errou feio em vender o Alasca para os Estados Unidos.
E talvez esse seja o pior negócio da história da humanidade. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!